Eu gostaria de relembrar que o nosso tema, implicitamente, é hermenêutica e interpretação constitucional tributária. Mas a gente tem que lembrar sempre que hermenêutica é ciência e interpretação por decorrência é ciência. Então, o que nós estamos fazendo desde o início é preparar o terreno para que, quando a gente começa a estudar a hermenêutica e a interpretação, nós tenhamos uma bagagem suficiente para entender o que nós vamos estudar. Mas aí podem me perguntar, mas e aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aqui o estudo da teoria do conhecimento. Então, o que nós estamos apresentando, quando chegarmos ao final, eu quero ter repassado todas as bases da teoria do conhecimento, desde as suas origens. É claro que isso não pode ser um estudo exaustivo. Tem que se pular de etapa por etapa para a gente ter uma ideia e trazer sempre um fio condutor de uma etapa para outra, mas sem conseguir um detalhamento muito forte. Então, eu gostaria de fazer essas amarras agora de uma forma mais objetiva, dizendo o seguinte, que a teoria do conhecimento, dentro daquela história, nós sempre se parte de Platão e Sócrates e Aristóteles. Aristóteles e Sócrates foram adotados, então, como nós referimos diversas vezes, pela escolástica árabe e pela escolástica cristã. Chegou-se, então, lá por 1100, 1200, em onde o Aristóteles apareceu ali em Córdoba, no meio cultural muçulmano, em que Averroes foi um dos grandes reorientadores, ou vamos dizer até, ele redescobriu as obras de Aristóteles que vinham sendo guardadas pelos árabes, onde a escolástica cristã não conseguia buscá-los para queimá-los. Então, a teoria do conhecimento salta dos platônicos e aristotélicos para um meio ali de Avicena, que acentuou a questão religiosa, que foi adotada por Santo Agostinho. Depois vem-se Averroes, Maimônides, por lado dos cabalistas, que trouxeram os conhecimentos desde Abraão. E depois, cento e poucos anos depois, essa mesma forma de conhecimento começou a ser estudada em Chartres pela escolástica cristã. Então, a teoria do conhecimento teve esse caminho. Depois, essa teoria do conhecimento que tinha sido feita lá por Averroes foi retomado por São Tomás de Aquino. Mas se a gente verificar o que São Tomás de Aquino passou a lecionar e afirmar, e comparar aquilo, o que ele disse, com o que disse Averroes, as diferenças são muito pequenas. Eles combatem as mesmas estruturas de pensamento, somente que Averroes combate Avicena, que foi o que, vamos dizer assim, forneceu uma teoria quase pronta para o Santo Agostinho tomar e dar o fundamento à escolástica cristã. O que fez, então, São Tomás de Aquino? Ao invés de atacar Avicena, ele começou a tentar reconstruir aquilo que Santo Agostinho falou. Só que ambos os autores, Avicena e Agostinho, eles afirmavam que o conhecimento era decorrente de uma iluminação divina.
Averroes não aceitava isso. São Tomás de Aquino também não. Então, a teoria do conhecimento, ela vem por milênios nessa estrutura. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, nós estamos recuperando aquilo que foi dito, foi afirmado pelos gregos. Se nós olharmos o que tem hoje, em Heidegger, é praticamente uma retomada, e é claro, de uma forma absolutamente diferente, daquilo que dizia Aristóteles, mesclado com Platão. Então, nós estamos buscando de novo aquela situação em que Platão buscava, a partir dos pré-socráticos, cientistas, uma segunda navegação. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar insistindo nesse livro do Bernard Lonergan. Ele é considerado, como eu já afirmei, uma fase de uma nova formulação da teoria do conhecimento. E não é eu que digo, eu gostaria de repetir isso. Com ousadia característica do gênio, o filósofo jesuíta Bernard Lonergan conseguiu estabelecer para o século XX o que nem mesmo São Tomás de Aquino pôde fazer para o século XIII. Newsweek. Eu não posso duvidar disso. Por quê? Não é uma afirmativa de uma empresa de comunicação. Lonergan vem sendo citado e vem sendo admitido pela teoria do conhecimento moderno e está na vanguarda de todo o pensamento atual. Então, o que eu quero dizer é que, agora em diante, esses novos autores que hoje estão na vanguarda da teoria do conhecimento no mundo moderno, por nós conhecidos, são aqueles que estão buscando a reformulação da teoria da interpretação, mas a partir da teoria da hermenêutica. E eu estou falando de hermenêutica. A hermenêutica jurídica é um braço, é uma forma específica de aplicar a teoria do conhecimento ao direito. Agora, suas bases são as mesmas. Então, o que nós trouxemos até aqui foi os conteúdos que são minimamente necessários para a gente começar a compreender todas as lições que serão postas daqui para frente. Então, eu gostaria de começar afirmando alguma coisa que Lonergan afirma. Ele diz: contudo, o tipo conspícuo de atos de compreensão é a intelecção. Intelecção é dizer um pensamento elaborado pelo intérprete, que aprende a forma inteligível e emergente do dado sensível. Então, ele está dizendo que é dado sensível, não é prioristicamente como se faz atualmente pela teoria geral do direito. Então, é a primeira contestação que se faz. Aí ele continua: e por isso Aristóteles indicou o princípio ontológico, forma, como fundamento do ser das coisas, e o ato cognitivo de aprender a forma com intelecção, da qual dimana o conteúdo conceptual do ser. Então, o conteúdo, o conceito do ser, ele emana exatamente desse princípio ontológico. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nós temos aqui pode dar uma meia confusão. O princípio ontológico, ele busca fundamento na realidade, no fato, no evento. Mas o que se denomina de ontologismo é aquilo que está dissimulado pela teoria do direito de hoje. Então, a interpretação dissimula, esconde a realidade para que o a priorismo tome seu lugar.
Então, quando se fala em ontologismo, a gente está falando de a priorismo. Então, existe uma diferença bastante grande nisso. São duas formas antagônicas de concepção. Lonergan continua, não é difícil discernir a razão porque algumas expressões são invariantes e outras relativas. Se uma expressão representa uma proposição abstrata, não contém nenhuma referência a um lugar ou a um tempo particular. Se não contém nenhuma referência a um lugar ou a um tempo particular, não contém nenhum elemento que possa ser, que se possa alterar com as variações do lugar ou de quem fala. Então, simplesmente, quando eu afirmo um conceito que o direito tributário diz que é cerrado, e não admito que se discute as situações factuais que deveriam estar presentes quando eu falo de realidades, o princípio da realidade, simplesmente aqui está um pensar absolutamente subjetivo. Então, eu gostaria de trazer para vocês uma referência que é feita por Stein, um grande filósofo da fenomenologia, amigo de Heidegger, que leciona aqui nas universidades do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, a prudência estatal do Leviatã consiste em evitar a guerra civil. Leviatã foi uma obra que buscou transferir a justificação de Deus para o rei, para o chefe do poder executivo, o chefe do Estado. E ele diz assim, e a guerra civil confessional ensinou a Hobbes, e foi Hobbes que escreveu o Leviatã, que dotar a prudência estatal do monopólio do poder não é suficiente para cumprir a finalidade da pacificação. Então, diz assim, não adianta eu atribuir todo o poder a um rei, que isso não é suficiente para pacificar o povo. O que ele diz? O poder necessita, além disso, do monopólio da interpretação e definição. Aqui está um núcleo de tudo que estamos estudando. Hobbes já dizia, se eu não tenho o poder de fazer a interpretação, eu começo a ter problema de exercício do poder. Stein continua, precisa fixar qual é o significado das palavras e definir o que é tido como verdade e o que não pode ser admitido como verdade. Pois a guerra civil confessional foi uma guerra de ideologias, uma luta de verdades concorrentes pelo poder absoluto, uma luta de interpretações e significados. Será que nós não estamos discutindo a aplicação do Leviatã agora, nos nossos tribunais? Em que as escolhas dos ministros é feita de acordo com aquilo que ele eventualmente poderá julgar a favorável ou desfavorável aos grupos políticos? A intenção está lá. Agora, eu duvido que os ministros que hoje estão lá vão se dobrar a essa situação de um favor de indicação. Mas eles vão continuar aplicando aquela teoria a priorística que tanto mal está fazendo para o Brasil. Por quê? Porque essa teoria é teoria científica, entre aspas, do que está sendo feito. Então, aí temos que continuar o que diz Stein. Por isso, uma estratégia que visa evitar a guerra civil precisa conter a disposição sobre o significado dos conceitos normativos e religiosos relevantes para a ação. Teoria da interpretação. Entretanto, o argumento da necessidade de uma fixação autoritativa, última das interpretações das palavras, vai muito além disso, pois não quer apenas mostrar a imprescindibilidade de se submeter à religião,
a filosofia, a literatura, as definições definições estatais de verdade, mas também fundamentar a impossibilidade prática de um condicionamento constitucional, qualquer que seja, concretamente do domínio estatal. O que quer dizer Stein? Ele está dizendo o seguinte, que a base do exercício de poder posto por Leviatã, por Hobbes, é exatamente o Estado dominar a construção da hermenêutica e, com isso, a interpretação da linguagem. Como é que isso pode ser examinado hoje? Pergunta é, precisamos examinar? Se a gente já conhece esses rituais? E aí nós começamos a ter a importância do estudo mais profundo da hermenêutica e da interpretação, não só a partir de uma espuma que brota, que fica na superfície desse caldo estatal fervendo, mas saber como é que os ingredientes lá no fundo estão se articulando em forma de princípios e de sistemas para dominar o poder, dominar o povo a partir de uma minoria que se ancora nas estruturas do Estado.